Seja bem-vindo ao podcast Plano de Saúde e Taus. Eu sou Marcelo Santos e você aqui, o seu anfitrião. O assunto de hoje vai ser competência, conhecimento, habilidades e atitudes. Em um dos shorts, eu trouxe já esta provocação falando sobre a competência para o vendedor, né? O que é a competência do vendedor? É aquilo que ele traz baseado nesta fórmula: conhecimento, habilidades e atitudes. Embora seja um conceito não tão novo, eu julgo que ele é bem atual. Conhecimento, basicamente, é aquilo que a pessoa aprendeu, é o que traz consigo, né? Que é o saber. Habilidades, aí é o saber fazer. Este conhecimento que eu tenho, eu sei aplicar na prática? Eu sei torná-lo prático? Só sair desse mundo das ideias e vir para algo mais palpável? Aí seria a habilidade. E por último, conhecimento, habilidade e atitude é o fazer efetivamente, a movimentação para fazer, a atitude de fazer. Então não basta eu ter o conhecimento, saber aplicar, se de fato eu não me movimentar para aplicá-lo, né? Não vai adiantar nada, porque o resultado ainda vai ser zero, né? O resultado ocorre a partir do momento que eu me movimento para fazer. Porém, não adianta eu me movimentar para fazer se eu não sei como fazer ou se eu não tenho habilidade para fazer. Então, eu posso saber, ter o conhecimento, mas não ter habilidade, eu me movimento e talvez eu vou ter aí tentativa e erro, até que eu desenvolva esta habilidade também. Então, competência seria a soma desses três itens, que não necessariamente eles recebem o mesmo peso, eles têm a mesma proporção, dependendo da atividade ou dependendo de algumas variáveis. O conhecimento pode ser mais importante que a habilidade e, e do que a atitude. Por exemplo, um ambiente mais acadêmico, o professor ele precisa trazer um peso muito mais forte do conhecimento do que da habilidade e atitude. Obviamente, ter habilidade, saber aplicar aquilo que está trazendo, importantíssimo, porque traz exemplos práticos, né? Não fica só no mundo da teoria. Às vezes você vê algumas pessoas fazendo alguma coisa e pergunta: "Tá, como é que você fez isso? Como é que aprendeu?". "Ah, fui fazendo, fui aprendendo", e não tem muita métrica, não tem muito, né, é uma coisa muito prática ali, né. Mas aí temos esses 3, né, conhecimento, habilidade e atitude para desenvolver, então, o que seria a competência. Às vezes, algumas pessoas trazem a ampliação disso. E trazem mais 2 fatores para ampliar. Um deles é a questão do recurso e outro é a questão da sorte. Vamos começar pelo recurso. Recurso, se a gente pegar o conceito, recurso é qualquer coisa que eu utilizo para transformar algo em outra coisa, né. Por isso que a gente traz sempre o termo recurso dentro da administração: recursos humanos, recursos materiais, recursos patrimoniais, recursos tecnológicos, recursos financeiros e assim por diante, porque são recursos em cada uma dessas áreas que a gente usa para transformar uma coisa em outra coisa que vai ser entregue, né. E essa transformação não necessariamente ela é no padrão indústria, né, transformar matéria-prima em produto. Ele pode ser transformar uma ideia em produto, pode ser, transformar, se a gente pensar no comércio, né, transformar uma ideia em um negócio, e aí vai, né. É um processo de transformação e que cada um desses recursos tem ali o seu impacto. Claro que algumas pessoas mencionam: "Tá, mas conhecimento, habilidade e atitude está vinculado à pessoa, enquanto o recurso está mais vinculado à organização, que é quem vai prover isto para a pessoa". Mais ou menos, né, se você é um empreendedor e você é a empresa, então conhecimento, habilidade, atitude e os recursos estarão vinculados a você, né, porque não há uma divisão, embora exista uma divisão entre CNPJ e CPF, na prática as 2 coisas estão juntas, elas são a mesma coisa, né, não tem essa diferença que, na prática, em relação ao que seria na teoria, né.
Beleza, então recurso pode ser um dos itens. E aí, o aspecto de recurso, tem aquela máxima, né, que: "Nossa, ter recurso é tudo, tendo recurso já é meio caminho andado". E às vezes não, às vezes ter recursos demais é tão danoso do que não ter recursos. Porque quando você tem um recurso demais, você toma péssimas decisões, né. Às vezes toma péssimas decisões, não é regra, né, mas vamos imaginar que você precisa fazer um determinado projeto e como você dispõe de recurso financeiro abundante, sai contratando, sai fazendo, sai sem um prévio planejamento ou um acompanhamento mais adequado. Basta ver, assim, de vez em quando eu passo de carro e vejo uma construção, sei lá, que parece um castelo. A ideia parecia maravilhosa, tinha muitos recursos, saiu fazendo e ficou um monstro. Então, quando se tem menos recursos, precisa pensar mais a alocação desse recurso. E ao pensar mais a alocação desse recurso, em alguns casos você acaba tendo decisões muito mais acertadas. Claro que não ter o recurso é um fator limitador. Porém, quando a gente pensa no aspecto de criatividade, de inovação, não ter o recurso também é importante, porque ao invés de fazer o roteiro normal de pega o recurso financeiro e paga por cada uma das coisas que você precisa, às vezes você tem que desenvolver parte dessas coisas, transformar algo que você já tem naquilo que você precisaria por ausência do recurso, e isso faz com que descubra novas formas de fazer. E que também é importante, né, e pode ter um equilíbrio entre essas 2 partes. Então o recurso pode ser importante ali na quando a gente fala do empreendedor, da pessoa, e, pode ser importante? Pode. E quando eu falo empreendedor, nem sempre é só um empreendedor externo, né, às vezes é um empreendedor interno dentro da organização, às vezes não tem o recurso e a própria pessoa que quer desenvolver alguma coisa provê alguns recursos. Então a gente volta ao recurso para a unidade individual, que é a pessoa, conhecimento, habilidades, atitudes e recursos. E aí, depois a gente tem a questão da sorte. Então, pô, às vezes eu tenho conhecimento, sei aquilo, sei como faz, vou para fazer, mas alguma coisa dá tremendamente errado e às vezes por um recurso, por um fator que não é controlável, é algo que está externo. Às vezes é o tempo, né? É um fator incontrolável, às vezes é concorrência, qualquer fator que seja externo que eu não tive a sorte de aquilo convergir com o que eu estava pensando. Claro que tem uma máxima que diz que sorte é quando a oportunidade encontra o bem preparado, né? Mas às vezes nem o preparo garante que você vai ter sorte, porque a oportunidade veio, mas tinha fatores externos que influenciavam nisso. E aí, eu gostaria de trazer uma história para vocês que tem a ver com o aspecto da sorte, para que a gente reflita isso, se a gente inclui sorte nessa, fórmula, porque todos os outros são variáveis controláveis, né. A gente pode controlar o conhecimento, porque se a gente não tem, a gente pode buscar. A gente pode controlar a habilidade, porque se não sabe fazer, pode aprender. A gente pode controlar a atitude, porque a gente pode se motivar para, ou ter pessoas que nos motivam para. Agora, o recurso também, a gente pode controlar, porque pode adquirir mais recursos ou menos. Agora a sorte já é um recurso totalmente incontrolável. Então eu trago uma história para ver se a gente inclui ele nesta fórmula ou não. Trabalhava com um plano de saúde, trabalhava na área de relacionamento e fui chamado para uma reunião com o sindicato. Me desloquei para a cidade e fui até o endereço marcado. Quando eu cheguei lá, eu perguntei: "Ó, tem uma reunião para o sindicato, onde será?" E a pessoa da recepção me respondeu: "Vai ser no auditório". Quando falou isso, chegou a dar um frio na espinha, né. Reunião no auditório, nossa, já imaginei uma arquibancada cheia, né, todo mundo aguardando. E de fato, ao chegar lá, o sindicato tinha mobilizado a categoria, tinha várias pessoas, faixas. E por quê?
recentemente tinha ocorrido a troca de um plano de saúde para outro plano de saúde, esse que eu representava. E aí, eu tinha conhecimento sobre tudo aquilo, como ocorreu a mudança, conhecimento sobre o plano anterior, sobre o mercado de saúde, tinha habilidade para estar lá, então tinha o preparo para fazer a exposição e, obviamente, a atitude, porque eu me movimentei para lá, fui até lá. Embora era parte da minha atividade, eu tinha equipe também que poderia fazer esse trabalho. E fiz a exposição e a reclamação principal era: mudou de operadora? O meu médico não atende na nova operadora. Atendia na anterior, não atende na nova. E isso ficou batendo, fiz a exposição, depois abri para perguntas e as perguntas eram muito batendo nisso. E eu informando: "Ó, tem uma unidade de atendimento que foi aberta na sua cidade, vai até lá, eles vão fazer busca de rede, um profissional que possa te atender". E a coisa continuava batendo, porque as perguntas eram as mesmas, as pessoas se mobilizaram e ir até lá muito por questões individuais. Até que uma pessoa pediu a palavra, era uma senhora, e ela mencionou: "Ó, eu tinha o meu médico ortopedista que cuidava de mim, ele não está nesse plano. Eu tive que fazer o que esse moço aí falou, eu tive que ir lá na unidade falar com eles para que eles buscassem um novo médico para mim". E ao ir nesse médico, era um médico que não me conhecia. E o que ele fez? Fez uma bateria de exames, fez um monte de coisa, anamnese mais completa, blá-blá-blá, 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 e ela começou a falar de como foi esse atendimento lá. E aí na metade ela parou, e ela dizia: "Me lembrei de uma coisa agora, o meu médico, toda vez que eu ia lá, que eu reclamava do meu problema no joelho esquerdo, ele ficava dizendo: 'Ah, mas isso é da idade mesmo, tá aqui um remedinho. Ah, mas isso é da idade, faz uma fisioterapia, isso é da idade'", mas chegou um momento que eu falei para ele: "Doutor, o meu outro joelho tem a mesma idade e não dói tanto". E aí ela voltou para esse aspecto de foi no novo médico. Esse novo médico, sem conhecer ela, sem conhecer esse problema que outro médico conhecia de tanto tempo, começou a buscar novas formas de investigação, começou a buscar, ah, entender, né, entender esse problema. Por que que esse problema, mesmo com esse tratamento, nunca deu problema? E ela mencionou depois que hoje ela sente uma melhora muito grande em relação àquilo que ela tinha antes. A troca para ela foi benéfica. E nossa, dali para frente a reunião mudou, né, porque alguém que estava na plateia, que era conhecida por as outras pessoas que ali estavam também da categoria, trouxe algo que validava aquilo que eu estava tentando trazer para eles. E aí eu encaixo essa questão da sorte, né, por quê? A reunião poderia ter tomado um caminho totalmente diferente de embate até o final, se não fosse aquela situação. E ao trazer isto, as pessoas refletiram a partir da experiência daquela pessoa. Então, literatura traz para competência, conhecimento, habilidades e atitudes. Algumas pessoas, como eu lhe falei, trazem recursos e sorte. Eu deixo isso para que você decida como vai ser a sua configuração de competência. Muito obrigado mais uma vez. Espero que o episódio tenha sido proveitoso para você também. E caso teve uma história similar que envolva sorte, compartilhe aqui com a gente, vai ser um prazer.